Isso aí, voltamos aqui diretamente com Vinícius Caridade. Vinícius, obrigado mais uma vez, né, pela disponibilidade de estar junto com a gente aqui. Dá Que um, isso, fala, fica à Paiva. vontade aí. Boa noite. Boa noite aí para Bem, todos que estão, todos e todas que estão acompanhando ou que vão acompanhar. Muito legal estar aqui com vocês novamente. Obrigado pelo convite, cara. Muito bom participar. obrigado a você, sim, claro, será top. Bom, pessoal, deixo vocês aí com o Vinícius, ele vai se apresentar, é figura aí importantíssima na nossa comunidade, no Brasil todo, e sempre apoiando todo mundo nos eventos, né? Fique à vontade aí de se apresentar e o palco é todo seu, Vinícius. Obrigado, viu? Valeu, obrigado, Paiva. Obrigado mais uma vez. Se eu me empolgar, me chamem aqui se eu estourar o tempo, tá bom? Pessoal, obrigado aí quem está acompanhando, quem vai nos acompanhar. É sempre um prazer estar com vocês aqui em eventos da comunidade e a organização impecável do evento. Então, estou muito honrado de estar aqui com vocês hoje. Me apresentando muito rapidamente para quem não me conhece, sou Vinícius Caridá, o pessoal me conhece como Vini, gosto de participar bastante da comunidade aqui, seja da AWS, Google ou Microsoft, participo de todas, estou aprendendo muito, estou acompanhando aqui as apresentações, sempre aprendo mais do que ensino, então é por isso que é uma satisfação estar aqui. E tem alguns links, LinkedIn, GitHub, bastante coisa que eu compartilho lá, alguns códigos, inclusive, que eu vou citar aqui hoje, que não vai dar tempo de ver todos, mas quem quiser depois acessar lá, fique à vontade. E hoje eu quero falar com vocês, eu tenho um nome aqui bonito, né? Deploy de modelo SOTA de processamento de linguagem natural. SOTA é uma sigla que comumente é usado, uma sigla em inglês que significa State of the Art. Então, todo modelo de machine learning, independente da aplicação, quando ele atinge ali um valor de assertividade, que a gente pode chamar de acurácia ou F1 score, dependendo do tipo de problema que a gente está tratando, quando ele atinge nos datasets, nos benchmarks mundiais, ele atinge o melhor valor conhecido, ele é considerado um modelo de estado da arte. Né? E aí, dentro de várias aplicações que a gente pode ter em machine learning, uma delas que tem crescido muito é o processamento de linguagem natural. E é um pouco disso que eu quero falar com vocês. Como que a gente consegue pegar um modelo desse, que é super complexo, né, e usar ele de forma relativamente fácil em qualquer ambiente que você esteja trabalhando, seja na AWS, na Azure ou na GCP. E quem hoje permite isso, e aí é uma empresa que chama Hugging Faces, né, esse é o logo da empresa, mas é uma empresa, falando um pouquinho aqui rapidamente, a Hugging Faces é uma empresa que está muito próximo da comunidade, até a frase central aqui no site, se vocês puderem acessar, é a inteligência artificial, a comunidade da inteligência artificial construindo o futuro. E logo na página inicial do site, vocês podem ver que a gente tem lá o Google AI, que disponibiliza hoje mais de 490 modelos treinados, tá? com arquiteturas super complexas e com dados. A gente não tem acesso diretamente ao dado, muitas vezes, porque muitos podem ser privados, mas você tem um modelo treinado com aquele dado. A Microsoft, com 150 modelos, Facebook AI, 300 e poucos modelos, e várias outras empresas no mundo contribuindo e deixando lá os modelos pré-treinados disponíveis para serem usados. E aí eu vou falar um pouquinho, mas a gente pode acessar, contribuir e usar tudo isso que está disponível aqui dentro desse portal. Então vale muito a pena conferir. Você pode criar um usuário lá, acessar todos os modelos, testar. Então tem bastante coisa legal. Um outro ponto muito importante que vale aqui para dar um contexto também, principalmente para quem não é da área, é que dentro dessa grande área que a gente chama que é o processamento de linguagem natural, NLP, né, do inglês Natural Language Processing, existem várias tarefas que são diferentes. Então eu posso querer criar um modelo de resposta de perguntas, né, o question answer. Eu posso querer fazer classificação do texto, gerar texto, traduzir texto e assim por diante. Então eu tenho várias tarefas que são inerentes ao processamento de linguagem natural. Né? E cada uma delas demanda
criação de um modelo diferente. Mas todas essas dependem da interpretação do texto, que a gente chama de eu criar uma representação matemática numérica desse texto para que o computador consiga processar e eu então criar um modelo para cada uma dessas tarefas, tá? E aí, para dar um overview muito rápido, o que é essa interpretação, né? O que é criar uma forma de eu modelar esse texto em números e, em cima desse número, criar um modelo para alguma tarefa? Quando a gente fala de texto, apesar dos modelos estarem bastante evoluídos, o texto, principalmente em português, ele é bastante difícil, né? Não é tão simples porque ele é muitas vezes ambíguo. Então a gente tem uma frase clássica usada nesse meio eu vi um homem na montanha com um telescópio. O que vocês entendem com essa frase? Quem que está na montanha? Quem que está com o telescópio? Essa frase, ela pode ter pelo menos 4 interpretações diferentes. Então, eu vi um homem, o homem estava na montanha e eu estava com o telescópio. Então, eu estava aqui com o telescópio olhando o homem na montanha. Eu posso ter uma outra interpretação. Eu vi um homem, eu estava na montanha e o homem estava com o telescópio. Eu vi ele com... Ele estava carregando o telescópio. Eu vi ele com o telescópio, eu posso ver olhando pelo telescópio. Então, são interpretações diferentes, né? E aí eu posso ter pelo menos 4 interpretações desse texto. E aí o grande complicômetro aqui é entender a relação de cada uma dessas palavras para fazer essa interpretação do texto. E envolve, né, para quem quer entrar nessa área, te lembra dos nossos tempos de ensino médio, ensino fundamental, para fazer toda a análise sintática, morfológica, semântica das frases, e aí tentar extrair todo esse conhecimento implícito e levar isso para a máquina. Tá? Eu gosto muito, e aí quem já viu alguma palestra minha sobre processamento de linguagem natural, eu uso esse exemplo porque ele é muito fácil de ser testado, e eu sempre encorajo quem está vendo a palestra e abrir o Google, e abre uma nova aba, enquanto você está me escutando, no outro monitor, abre uma nova aba e faz esse teste que é bem rápido. Se você vai no Google agora e escreve qual o valor da minha fratura, ele vai te dar ali alguns resultados, possivelmente parecidos com o meu, né? Obviamente tem uma customização por usuário, mas vai dar alguns resultados parecidos aqui, olha. Relacionado à fratura, porque fratura é uma palavra que existe no português, né? Normalmente relacionado a uma lesão, alguma coisa assim. Ele vai te dar o valor de fratura, custo por uma fratura no fêmur e coisas nesse sentido. Se você depois apaga essa busca no Google e faz uma outra busca, qual o valor da minha fratura do cartão de crédito? E aí o que vai acontecer? O Google aqui, né, o buscador vai te falar o seguinte: poxa, você não quis dizer fatura? Por que aqui ele dá essa sugestão? Será que o usuário não digitou errado e na anterior ele não me dá essa sugestão? Por mais que a fratura é uma palavra que existe no português, não está escrito errado, certo? Aqui, por trás, né, do motor de busca, existe um motor de processamento de linguagem natural. E esse modelo, né, que usa uma arquitetura que eu vou falar daqui a pouco, que chama Transformer e Attention, ela faz uma avaliação de todas as palavras ao mesmo tempo e entende a correlação entre elas. Ele entende que mesmo que a palavra fratura exista no português, ela não faz sentido nesse contexto da pergunta. E faz muito mais sentido fatura. Fatura, cartão de crédito, fatura tem muito mais a ver. Então ele consegue trazer essa interpretação aqui mais plausível, né? mais próxima do que um ser humano faz do texto, tá bom? Então isso é muito importante. Então aqui a gente tem uma aplicação real que vocês podem testar já usando por trás aqui, transparente para o usuário, um modelo sofisticado de interpretação de texto. Mas, como nem tudo são flores, né? E sempre é bom mostrar os dois lados, vocês podem fazer essa busca também no Google aí agora. Você vai lá e fala, me mostre fotos de raça de cachorro, exceto Beagles. E clica em imagens e ele vai te mostrar somente fotos de Beagles. Olha que coisa interessante. Você pediu tudo menos Beagle e ele te mostra somente Beagles. Exatamente por essa dualidade. Então, em alguns momentos ele consegue acertar bem, em outros nem tanto. Ele não consegue fazer essa interpretação de exceto Beagles na raça de cachorro, ele se perde e te mostra
exatamente aquilo que você não gostaria de ver. Tá? Então, aqui, importante ter essa clareza que, por mais que os modelos estejam evoluídos, eles não são perfeitos e existem erros aqui no meio do caminho. Perfeito? E para ilustrar um pouquinho do que acontece por trás, né? E eu vou pegar um exemplo bastante simples, que foi uma das primeiras representações de texto em números, em vetores, que chama Bag of Words. E essa representação de texto aplicado a um problema que é análise de sentimento, uma tarefa que é a análise de sentimento de uma frase. Então, por exemplo, a Amazon, Mercado Livre ou qualquer grande e-commerce, você pode deixar um comentário na compra que você fez. E aí as empresas querem poder analisar esses dados. Não dá para ler tudo, que são milhões e milhões de reviews que eles recebem diariamente. Então, como que eu consigo ter uma ideia de um termômetro, uma análise de sentimentos, se os reviews de um produto estão sendo mais positivos ou mais negativos? Então, aqui tem alguns reviews que são verdadeiros, são antigos, tá? E são públicos, que já foram dados na Amazon no passado. Então, um review positivo é o preço é bom, a qualidade não é ruim e eu estou feliz com a compra que eu fiz. E um review, então, quando eu pego essa representação de texto esparsa, que é o Bag of Words, uma representação antiga, o que ele faz? Ele cria um vocabulário, que são todas as palavras que aparecem nos meus textos, que estão aqui em cima, nessa minha matrizinha. E quando a palavra aparece na frase, eu coloco o valor 1. Quando ela não aparece, valor 0. Então, por exemplo, a palavra good aparece, então valor 1. A palavra card não aparece, valor 0. Price aparece, então valor 1, e assim por diante. Então, esse vetor aqui representado, 1, 0, 0, desculpa, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, ele é a representação numérica dessa frase aqui. Então, eu tenho uma frase, o computador não processa letras, né, diretamente palavras, eu tenho que converter isso em números, e essa representação numérica dessa frase, ok? Usando esse método que chama Bag of Words. Tudo bem? Se tiverem perguntas, comentários, feedbacks, vão deixando aí no chat para eu responder daqui a pouquinho. E aí eu tenho um exemplo de uma frase negativa. A qualidade ruim, eu estou triste, eu vou devolver essa compra que eu fiz. E eu faço o mesmo processo. Eu faço uma representação desse texto com Bag of Words, que vai ser esse vetor de baixo aqui, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Perfeito? Então eu tenho uma frase com um sentimento positivo e a representação dela em números. Uma outra frase que o sentimento é negativo e a representação dela em números. Então, é importante aqui destacar e frisar que eu tenho dois pontos aqui, dois modelos, vamos dizer assim. Um modelo, que é o Bag of Words, que faz a representação de texto em números, em vetores. E o segundo modelo é o modelo de classificação de sentimento, positivo ou negativo. Então, para eu criar um modelo de classificação, tem que ter exemplos e aí eu vou treinar esse modelo. Vamos supor que eu tenho uma nova frase agora, que ela não tem classificação. Eu quero usar um modelo para classificar ela, se ela vai ser positiva ou negativa. Então, a frase diz o seguinte: o preço não é bom, a qualidade é ruim e eu não estou feliz com a compra que eu fiz. Para vocês, essa frase, o sentimento é positivo ou negativo? 1, 2 segundos, vão mandando aí no chat. Olhando assim para a frase, normalmente a pessoa vai classificá-la como negativa. O preço não é bom, a qualidade é ruim e eu não estou feliz com a compra. Então, uma pessoa avaliando essa frase falaria que ela é negativa. Mas não é uma pessoa que está avaliando. Eu estou criando um modelo para isso, certo? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer é usar o primeiro modelo, que nesse caso é essa representação, assim, o Bag of Words, para criar uma representação numérica vetorial dessa frase. Então, a palavra good aparece? A palavra good aparece, então é 1. A palavra card aparece? Não, 0. Price aparece? Aparece 1, e assim por diante. Então, agora aqui, na minha linha 3, eu tenho a representação numérica dessa frase. Perfeito? E aí, em cima disso, eu posso aplicar um modelo de classificação de sentimento, ok? E aí, o modelo de classificação, lembra, o computador processa números. Ele vai avaliar quão próximo
essa representação numérica é quão parecida ela é da primeira frase e quão parecida ela é da segunda frase. E aí, ela é mais parecida com a representação da primeira ou mais parecida com a representação da segunda? Se a gente olhar, né? Se a gente olhar aqui de perto, a gente vai ver que a representação numérica da terceira frase, ela é exatamente igual à representação da primeira, porque ó, a palavra good aparece nas duas, a price aparece nas duas, quality nas duas e assim por diante. Então, um modelo de análise de sentimento classificaria essa frase como positiva, porque a representação numérica dela é exatamente igual à representação numérica da primeira. Então, o modelo falou, pô, duas representações exatamente iguais, a primeira é positiva, então eu vou classificar como positiva. Mas o ideal é que ela fosse classificada como negativa. Então, a pergunta aqui importante é: o problema está no modelo de classificação de sentimento? Não, não está. O problema nesse caso está na representação, porque essa representação do Bag of Words ela é muito simples e ela não consegue, por exemplo, ela não dá atenção para para a sequência com que as palavras aparecem na frase. Ela só olha se a palavra aparece ou não aparece. Mas good price é muito diferente de price not good. Apesar das palavras serem as mesmas, a sequência com que as palavras aparecem muda totalmente o sentido, né? Então, essa representação, ela não funciona muito bem, tá? E aí, quando eu vou criar um modelo, seja das tarefas, né, que eu mostrei anteriormente, vou voltar aqui bem rapidinho, quando depois eu vou criar um modelo, seja para fazer análise de sentimento, classificação do texto, sumarização, qualquer tarefa de processamento de linguagem natural, se a representação que eu tenho não é boa, as tarefas não vão ter resultados satisfatórios. E aí por isso que uma evolução, né, da representação de texto, ela foi migrada para uma representação que a gente chama de representação densa. E hoje o modelo assim que é mais conhecido, que é o estado da arte aqui, né, é o BERT. E o BERT, ele veio de uma arquitetura de rede neural que chama Transformer e Attention. Aqui tem o link, né, para quem quiser acessar. Depois eu vou deixar todos os links. Ele vai para o artigo que chama Attention is All You Need. Esse foi um artigo publicado pelo time de pesquisa do Google que trouxe essa arquitetura de rede neural. Independente do que ela poderia ser aplicada, é uma arquitetura de rede neural onde ela tem entradas e tem toda uma camada que a gente chama de encoder. Então, aqui nesse caso, falando de texto, né, ela entra o texto, e aí eu tenho camadas que a gente chama de camadas de cabeça de atenção, né? Depois eu tenho outras camadas de rede neural aqui dentro. E hoje não é o foco aqui explicar cada uma, porque cada uma tem várias particularidades. E depois eu tenho a parte de decoder, né, que são os outputs. O BERT, ele usa essa arquitetura de rede neural, mas ele só usa a primeira parte dessa rede, que é o encoder. Porque o encoder é a parte de representação do texto. E o decoder, muitas vezes, é usado quando eu quero fazer a geração de texto. Talvez vocês já devem ter ouvido falar dos modelos GPT-3, por exemplo, que gera textos automáticos. Ele usa tanto o encoder quanto o decoder. Ele usa a mesma arquitetura de rede neural, que é o transformer aqui barra attention, mas ele usa as duas partes. Então, o BERT, ele foi o modelo que pegou toda essa arquitetura e foi treinado para gerar essa representação de texto para ser usado em várias tarefas de processamento de linguagem natural. Tá? Aqui a ideia não é entrar muito no detalhe, mas tem toda uma matemática por trás, tem toda então a matemática da rede neural, né, da arquitetura de rede neural, e depois tem todo o processo aqui do BERT para criar essa representação numérica do texto. Então ele recebe uma entrada do texto, que é uma matriz, e vai fazendo várias multiplicações e vários cálculos aqui para chegar na melhor representação numérica desse texto. Eu estou deixando um link, vou sair aqui rapidinho. Eu vou deixar um link para vocês. Opa, desculpa. Que é no Colab, tem uma implementação só explicando
cada etapa desse slide, tá? Então eu entro com uma frase, quero um sorvete, e aí vou mostrando para vocês o cálculo matricial de cada uma dessas etapas, o que ele está fazendo em cada uma dessas etapas, e aí usando aqui, nesse caso específico, né, um framework de Deep Learning que chama PyTorch e algumas outras bibliotecas. Então, é só para curiosidade, para quem já está na área e quer conhecer um pouquinho mais, eu vou deixar várias referências aqui que dá para aprender mais sobre essa arquitetura, né, que é bastante complexa. Tem um site que eu recomendo muito, que eu também vou deixar o link, o material todo disponível, está no meu GitHub, que explica passo a passo da arquitetura Transform de forma ilustrada aqui, tem um vídeo, e cada passo do que acontece, né, quando entra um dado e depois quando sai um, então usando, nesse caso, nesse exemplo específico, para fazer tradução de texto, e um vídeo da DeepMind, que tem um capítulo, são uma série de 12 vídeos, tá? Então vou deixar também essa playlist que no capítulo 8 explica passo a passo essa arquitetura de rede neural que é o Attention, tá bom? Que o BERT usa. Então tá tudo aqui disponível para vocês, é bem interessante. Beleza? Perguntas, por favor, vão mandando aí. Então tem todos os links para que vocês possam acessar e quem quiser se aprofundar melhor nesse tipo de arquitetura, naquele notebook que vocês podem rodar direto no Colab, ele vai gerar essa representação aqui densa dessa frase específica. Vocês podem trocar a frase e ir testando lá, ok? E aí o site que eu já falei para vocês. Perfeito. Então aqui é para dar primeira parte aqui da minha palestra é explicar um pouco de todo esse contexto. O que é o processamento de linguagem natural, quais são as dificuldades, aplicações e o modelo que é hoje, que usa essa arquitetura, que é a arquitetura estado da arte. E para finalizar, vale aqui, ó, então esse paper foi publicado em 2017, que chama Attention is All You Need, já citei ele para vocês, e a partir dele foram criados vários algoritmos para processamento de linguagem natural. Então teve o GPT, depois o BERT, GPT-2, e assim foi evoluindo. Todos usam essa arquitetura de rede neural. Mas como o BERT ele trouxe alguns pontos importantes, vocês vão ver que outras empresas, então o Google criou o BERT, depois, por exemplo, o Facebook criou o Roberta. E ele deu o nome de Roberta exatamente para falar que foi uma melhoria que ele fez no BERT. Então ele deixou aqui o nome do BERT aqui no meio. Aí veio o Bart, veio o Albert, o Deberta e assim por diante. Então, e aí que vem a beleza da comunidade, né? Várias empresas que a princípio são concorrentes em alguma medida, e alguns produtos estão ajudando a evoluir o estado da arte nessa arquitetura de processamento de linguagem natural, seguindo o mesmo frame, o mesmo tipo de rede neural que está por trás, tá? E tudo isso está disponível lá na Hugging Faces hoje, que são aqueles centenas de modelos que eu mostrei aqui para vocês no começo da palestra, beleza? E aí, dado todo esse contexto, entra agora a Hugging Faces, né? O que a Hugging Faces traz de diferente? Ela fala o seguinte: quando a gente começa a trazer toda essa complexidade do Deep Learning, né? Porque de fato são modelos complexos de redes neurais que demandam um poder computacional muito alto para treinar esses modelos. Muitas vezes a gente tem poucos datasets disponíveis para treinar um modelo do zero. Para treinar um modelo do zero, além de custar caro financeiramente, porque a gente precisa de muita máquina, a gente precisa de muitos dados e a gente precisa de ferramentas que ajudam os especialistas aqui a evoluir nesses modelos. Então, isso traz uma dificuldade muito grande. E quando a gente olha as grandes etapas de um ciclo de vida, de um projeto típico aqui de Machine Learning, né, que pretende virar ágil, mas muitas vezes está ali no waterfall e etc., né, colocar isso em produção não é tão simples, a gente tem aqui, ó, coleta de dados, limpeza do dado, marcação do dado, fazer toda a feature engineer, então todas as primeiras etapas de dados aqui, ou de análise exploratória. Depois eu começo a gerar o experimento, treinar o modelo, validar, gerar algumas demos. E por fim, colocar esse modelo, né, performar de fato em produção, fazer testes mais em produção
e deployar, monitorar e esse ciclo de vida continua. Então isso é muito custoso, muito demorado. Aqui tem alguns números importantes, né, de algumas pesquisas que são reconhecidas mundialmente. Então, essa aqui da VentureBeat fala que 87% dos projetos de data science nunca entram em produção, uma boa parte não entra em produção, e somente 25% das empresas reportam que já estão adotando esses modelos aqui que são estado da arte. Então, muitas empresas ainda não conseguem adotar não conseguem ter resultado com esses modelos, porque é difícil, né, criar todo esse ciclo, é muito caro. E aí que vem a ideia do Deep Learning, nesse caso aqui usando a ideia da Hugging Face 2.0, que fala o seguinte, olha, então eu vou pegar essa arquitetura Transformer, que é estado da arte, você não vai precisar de dataset, porque você vai usar uma técnica que chama de Transfer Learning, transferência de aprendizado, você não precisa construir do zero. Você vai ter também algumas ferramentas que ajudam nesse desenvolvimento, para o desenvolvedor, né? Então não precisa ser especialista, entender de fato lá esse modelo lá no cerne da matemática estatística toda que tem por trás, que é muito complexa. E você vai ter também apoio aqui de hardware, de machine learning, em qualquer uma dos cloud providers disponíveis. Né? Então, uma arquitetura multi-cloud. E com isso, né? Então, vou explicar um pouquinho dessas 4 esferas, que é o ponto, a segunda parte aqui da palestra de hoje, tá? Como que a gente traz isso, então, para o nosso dia a dia? Primeira coisa, eu já falei um pouquinho do modelo Transformer, que é oriundo do paper lá, Attention All You Need, mas o que é importante citar, né? Em alguns reviews aqui, né, o State of AI, né, o estado da arte em AI, e na competição do Kaggle, né, o survey aqui do Kaggle Competition, mostra que as redes neurais, que era a RNN, que é a rede neural recorrente, e a rede neural convolucional, que é a CNN, estão caindo o uso desses dois tipos de rede, porque até pouco tempo elas eram estado da arte. A CNN para aplicação em imagem e a RNN para aplicações de texto e aplicações de time series, que tiveram, assim, foram muito importantes, ainda são importantes na criação de aplicações de machine learning, mas o Transformers tem ganhado muito mais espaço, inclusive não só para texto, tá? Para imagem também e outras aplicações. E aí, a gente pode depois, se sobrar um tempinho, falar um pouquinho dessas diferenças. Mas é uma arquitetura que tem ganhado cada vez mais relevância e a gente vê aqui ao longo do tempo, tá? Então, muito importante. Transformers, a arquitetura de rede Transformers, ela vem ganhando importância em todas as aplicações, texto, imagem e etc. Tá? Outro ponto importante é a questão do aprendizado, a transferência de aprendizado, que é o transfer learning. Tá? Por quê? Treinar um modelo do zero é muito caro. Por quê? Porque eu exijo muito dado e essa arquitetura, o Transformer, é muito complexa. Então, só para vocês terem uma ideia, eu peguei aqui uma das informações que tem disponível na internet. Para treinar um modelo GPT-2 da OpenAI, ele custa $253 por hora, mas a OpenAI não liberou, não é conhecido o tempo total necessário para treinar esse modelo, tá? Porém, existe aqui alguns modelos que isso é público, por exemplo, o BERT, ele custa para ser treinado hoje $7 mil para treinar um modelo do zero do BERT, fora a necessidade do dado. E o LXNet, que foi uma evolução do BERT mais complexa, custa $245 mil, custo de máquina. Tempo de processamento você vai usar ou na AWS, ou no GCP, ou na Azure, para treinar esse modelo. Tá? Então, imagina, eu vou voltar aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia. O BERT foi um dos primeiros aqui em 2019, $7 mil. O LXNet, que veio depois, é uma evolução mais completa, $250 mil para treinar um modelo desse do zero. E aí depois o GPT-3 e outros muito maiores, que são estimados alguns bilhões de dólares para treinar modelos como esse. Tá? Então, por isso que o Transfer Learning ele é muito importante, porque você não precisa pré-treinar um modelo do zero. Você pega um modelo já treinado, disponível,
e você só faz um fine tuning, você só ajusta os parâmetros para aquela tarefa que você precisa, e isso fica muito mais barato. E aí, uma outra esfera importante é como que eu trabalho tudo isso, né? E aí entra a ideia da Hugging Face, que é essa empresa, mas que usa muito pautada na comunidade e modelos open source, com integração com os cloud providers, AWS, Google Cloud e Azure, né? Então, as 3 empresas aqui usando os modelos da Hugging Face, deixando disponível para quem quiser usar. Então, se você não quiser usar Google, você quer treinar na sua máquina local, você quer fazer testes em outros ambientes, você tem um conjunto de ferramentas, né? Então, você tem mais de 4.000 datasets liberados, abertos, públicos, lá no hub da Hugging Faces, mais de 40.000 modelos pré-treinados, e aí eu falei um pouquinho aqui no começo, Google tem mais de 400 liberado, Microsoft lá também, mais de 200, e Facebook e várias outras empresas deixam lá os modelos. Então, no total, são mais de 40.000 modelos pré-treinados no Hub. E aí você pode pegar esse modelo e fazer um fine tuning, treinar e deployar, fazer o fine tuning dele ou só deployar direto em um cloud provider. Nesse caso aqui eu estou falando da Amazon, mas daqui a pouco eu vou falar dos outros. Ou, se você não quiser, você pode usar algumas ferramentas, como o Auto Training, Spaces para hostear, né, o seu modelo que você treinou e usar como Inference API, porque esse seu modelo vai ficar disponível como uma API para ser consumido em produção. Ou já fazer tudo aqui direto no Amazon SageMaker. E como que isso acontece? Pode acontecer, é só na Amazon que não? Pode ser na Amazon, na Azure ou na GCP, qual que vocês preferirem. Tá? Então, no final, assim, esse é o slide resumo na verdade, a mensagem principal que eu queria deixar para vocês. Existem modelos de machine learning super complexos para processamento de linguagem natural que dão ótimos resultados para aplicações reais e eu não preciso necessariamente entrar em toda a complexidade. Eu posso usar o que existe disponível open source na Hugging Faces, independente do cloud provider que vocês queiram usar, AWS, Azure ou GCP, colocar esses modelos de maneira fácil em produção. Tá? Então, essa é a mensagem principal. E aí, só para não estourar o tempo, que tem alguns minutos ainda, eu quero abordar bem rapidamente como que isso está disponível. Tá? Também eu que vou deixar mais uma série de links aqui para quem se interessou e quer se aprofundar, mas Hugging Face na AWS tem um link direto aqui explicando passo a passo e no GitHub uma implementação completa, um workshop completo de como fazer isso, todo o código lá disponível no GitHub para quem quiser testar, tá muito simples de rodar. Se vocês entrarem no Marketplace da AWS, vocês têm disponíveis aqui, ó, vários modelos pré-treinados, e aí eu vou só citar um que é o GPT-2, lembra que eu acabei de mostrar lá o GPT-2? Uma estimativa de algumas centenas de milhares de dólares para treinar um modelo do zero, está aqui disponível, só para eu colocar em produção direto lá na AWS, está aqui pronto, e vários outros daquela lista de modelos, lá, T5, Distil GPT-2, Distil BRIT, e assim por diante, então está tudo disponível lá na AWS para vocês rodarem. Poxa, e se eu não quiser pegar o modelo pronto e usar direto? Eu quero fazer o fine tuning, lembra? Vou voltar aqui rapidinho, que é o transfer learning. Eu quero fazer o fine tuning. Não quero treinar do zero, porque custa muito caro, mas também não quero só pegar e usar. Quero fazer alguns ajustezinhos aqui para o meu problema. Posso fazer? Pode também, né? Então eu vou pegar um modelo que está disponível lá no Hugging Faces Hub, pré-treinado, vou trazer ele aqui para o meu ambiente da AWS, e aí para fazer o fine tuning, todo modelo que vai ser treinado precisa de dados para treinar, então eu vou ter o meu dataset de fine tuning, que não precisa ser muito grande, no meu bucket S3, e aí vou usar aqui máquinas da AWS para fazer o meu fine tuning, né, o meu data science, o meu machine learning engineer aqui vai acessar o meu SageMaker, vai fazer o fine tuning desse modelo, vou salvar o meu novo modelo treinado num bucket S3, então eu tenho o meu modelo treinado, posso retroalimentar a comunidade, deixar ele disponível também lá no Hugging Face, peguei,
Quero compartilhar também? Posso compartilhar, deixar lá. Compartilhar meu modelo não significa que eu estou compartilhando meus dados, isso é muito importante, tá? Então, eu estou compartilhando só o meu modelo treinado, os pesos, e depois, se eu quiser colocar em produção, como eu já estou em todo o ambiente da AWS, posso já usar aqui o Model Inference, ou todo o ecossistema do SageMaker para colocar o meu modelo em produção e ser consumido aqui para uma aplicação final e vai chamar o meu modelo. Tá? Então aqui também tem um GitHub que mostra passo a passo, tem todo o código ali para vocês fazerem esse fine tuning de um modelo disponível na Hugging Face para análise de sentimento nesse caso. E também, uma vez que eu queira entrar nesse ponto aqui de colocar o meu modelo fim a fim em produção, eu uso todo o ecossistema aqui do SageMaker, né? Então, tanto para validar esse meu modelo pré-treinado, que eu salvei lá no meu S3, colocar em produção, deixar ele disponível e escalável no endpoint, no SageMaker Endpoint, e ser consumido pelo meu client. Aqui também tem esse ciclo, esse pipeline completo, que a gente chama de MLOps, né, o Machine Learning Operations, também está disponível na terceira parte desse workshop, lá no GitHub, para quem quiser acessar, tá aqui também o link. Beleza? Bom, entrei um pouquinho mais a fundo aqui na AWS, que é uma das formas, né, de eu usar direto sem ter que passar por todas essas camadas, eu só pego o modelo, dataset modelo, retreino e coloco em produção, mas faço isso também na Azure, tem aqui o link do blog direto, como que eu uso a Azure Endpoints para usar esses modelos, né? Então aqui eu posso incluir mais a Azure aqui como mais um cloud provider para fazer o deploy desses modelos. Para quem entrar aqui na Azure, né, no ambiente da Azure, quando for criar um modelo, um endpoint, já pode selecionar aqui, ó, já aparece, já está integrado, por exemplo, aqui, ó, Distilbert, né, é um dos modelos, e para qual tarefa que eu quero, ó, classificação de texto, question answer, extração de feature, etc. Então tá, é só clicar e subir esse modelo, então bem fácil, para colocar em produção. E na GCP a mesma coisa, tá? Também tenho aqui um tutorial na própria Hugging Face de como deployar um pipeline de dados aqui desse modelo pré-treinado na GCP. Um outro ponto aqui para finalizar que eu gostaria de citar, né? Então, eu tenho os 3 cloud providers, mas quando eu estou criando um modelo, se eu quiser entrar, não quero só pegar e usar, eu quero entrar um pouco mais em detalhes, sou cientista de dados, quero entender um pouco melhor esse modelo que é estado da arte, etc. Todos os modelos de Deep Learning, eles são criados em algum framework. Hoje, os 2 mais conhecidos são o PyTorch e o TensorFlow, né? Que são 2 frameworks open source também. O PyTorch foi criado pelo Facebook e agora a Meta, né? E o TensorFlow pelo Google, mas hoje ambos são open source. E também você pode, se você quiser entrar no detalhe, mudar o código mesmo, não só deployar, você também pode ter integração com ambos, tanto com o PyTorch quanto com o TensorFlow. E aí também é open source aberto para quem quiser ir lá usar e customizar ainda mais o seu modelo para sua aplicação. Beleza? Pessoal, espero não ter falado muito rápido, não queria estourar meu tempo, queria deixar alguns 5 minutinhos aqui para perguntas. Aqui tem meu e-mail, tem os links das minhas redes para quem quiser me adicionar, mandar perguntas, se conectar, fica à vontade. E eu vou deixar aqui uns minutinhos para trocar uma ideia, para quem tiver perguntas. Então, por favor, fiquem à vontade. Paiva, pessoal da organização, temos perguntas? Não? Opa, Caridá, entrando aqui junto contigo. Vou voltar aqui. O pessoal tá tímido para poder fazer pergunta. Ou a explicação foi muito boa, Ou foi ou muito eles ruim, né? entenderam tudo, ou eles ainda estão abismados perguntando assim, foi muita informação, vou ter que perguntar pro Caridá, ou senão vou ter que assistir o replay. Pô, espero que não tenha sido muito ruim, que alguém tenha entendido alguma coisa. Espero que tenha contribuído aqui, trago pelo menos alguns insights e fico à disposição para qualquer pergunta.
Mas já tem elogio ali. Eliezer já elogiou, tudo bem esclarecido, sem perguntas. E eu vou te falar que eu fui acompanhando aqui, não sou desenvolvedor. Eu falei, rapaz, eu entendi como é que o negócio funciona, então significa que deu tudo certo. Olha Legal. lá, o Eduardo Cortez mandou, opa, mandou aqui. Pode citar um uso prático no mundo dos negócios com Boa. ML? Ótima pergunta, Gilberto. Eduardo. Posso citar alguns. Eu vou focar aqui no processamento de linguagem natural, tá? Que é um dos usos de machine learning, mas tem vários. Então, vou citar alguns e, por favor, fique à vontade se quiser entrar no detalhe de algum deles. Então, um caso prático é a análise de sentimento. Então, hoje, as empresas de e-commerce, por exemplo, não dá para ler todos os reviews dos produtos. Então, como que eu crio um modelo para me dar insights? Poxa, esse produto os clientes não estão gostando, esse aqui eles estão gostando. Então, eu posso criar um modelo para fazer essa análise de sentimento e gerar insights de como que está a satisfação dos clientes em determinados produtos do meu e-commerce. Uma outra aplicação que tem crescido muito são os assistentes virtuais. Então, a própria Alexa, né, da Amazon, Google Assistant, ou os chatbots que talvez muitos de vocês já devem ter falado. Opa, voltei. Ou estão me escutando bem, né, David? Sim. Beleza. Então, os chatbots que aparecem muito hoje em dia para tentar ajudar os clientes, né, usuários aqui de várias empresas, tentando ajudar os clientes a responder dúvidas frequentes ali do dia a dia daquelas empresas. Então, o chatbot ele usa também processamento de linguagem natural para entender a intenção, o que esse cliente está me perguntando e dar a melhor resposta naquele momento. Motores de busca, como o Google Search, mas mesmo nas páginas das empresas que usam busca, também usa machine learning. Recentemente, a AWS, tanto a AWS quanto o Google, quanto a Microsoft, ambas lançaram ferramentas. Cada uma tem um nome diferente, mas o nome geral é Autopilot, que ajuda o programador. Você está programando e aí você tem uma IA que te ajuda ali avaliando se seu código está bom, se não está. Também usa processamento de linguagem natural com machine learning. Então, para quem é desenvolvedor, vale testar. Bem legal essas Depois da ferramentas. piada do clica, segura e arrasta, agora vai ser que a máquina tá fazendo sozinha, caridade. A ideia não é que a máquina está fazendo sozinha, mas Vai ter ela. uma secretária de luxo essa daí. Mas é uma secretária, mais ou menos isso, essa é a ideia. Então, análise de documento. Então, poxa, escritórios de advocacia já usam isso não para substituir os advogados, mas pô, chegou um monte de processo. Como que eu pego as principais informações e resumo isso para os advogados para facilitar as análises? Então, eu tenho muita aplicação mesmo hoje no mercado, muitas empresas já usando esses modelos aqui no dia a dia, tá? Legal. Espero ter respondido, Eduardo, senão fica à vontade aqui para perguntar, tá? O José até complementou algumas perguntas aqui também. Ele mandou a pergunta seguinte: quando recomendo usar R, Julia ou Python? Boa. E qual site mostra os melhores SOTA para cada área? Cara, são duas ótimas perguntas, tá? Eu vou compartilhar um outro link aqui, deixa eu me dar um segundo. Vou compartilhar minha tela rapidinho. David, se você puder compartilhar, eu agradeço. Deixa eu só subir aqui. Beleza, agora o pessoal animou mandando pergunta. O Aí Eduardo sim, Cortez agora ali sim. já tá querendo causar polêmica e intriga ali, ó. Você consegue pôr minha tela aí, David, fazendo um favor? Agora, Legal. Então, respondendo a primeira pergunta do José, qual que é o site que mostra? Eu recomendo muito esse site que chama Papers with Code, né? A tradução seria artigos científicos, né? Que a gente chama de papers com código. E quando você entra aqui, você tem logo aqui na primeira etapa assim, ó, Browser State of Art. E aí o que ele me mostra? Esse site é muito bom. Ele me mostra o seguinte, ó, as principais tarefas de machine learning, então, ó, visão computacional, processamento de linguagem natural, área médica,
séries temporais, grafos, enfim, várias áreas, né? E você pode entrar por tarefa. Então, por exemplo, processamento de linguagem natural, modelos de tradução. Então, você clica aqui, ele vai te mostrar os principais, né, modelos de estado da arte que existem. E o mais legal, você tem o paper, que é o artigo científico que mostra toda a técnica, a matemática que tem por trás, e tem um código, por isso chama Papers with Code. Então você tem a técnica acadêmica, todo o cálculo, se você quiser se aprofundar, e tem um código no GitHub disponível para testar e brincar. Então eu recomendo muito esse site, ele é muito bom, e aí vale muito a pena. E aí, se vocês olharem aqui embaixo, olha, aqui já tem coisas da própria AWS Labs, que testa com 22 papers, Hugging Faces com Transformer, TensorFlow, que é o framework, e PyTorch, que foi o que eu citei para vocês. Então, vocês vão achar muita coisa legal e bastante similar a que eu comentei com vocês, tá? Então, respondendo a primeira pergunta. Segunda pergunta, José. Qual eu recomendo? R, Julia ou Python? É uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, individual, tá? Não quero causar polêmica. Eu recomendo Python. Por quê? Porque hoje é a linguagem mais usada pelas empresas. R, Julia, é usado? É também. Principalmente na área de pesquisa. Então, R, muitos estatísticos usam muito mais o R. Julia também tem crescido bastante, mas hoje nas empresas usa-se mais o Python. E se você olhar o GitHub e as principais implementações desses modelos em produção, o próprio da Hugging Face que eu citei, a maioria é em Python. Então, se você vai começar, a minha recomendação é Python, tá bom? Legal, hein? Mais duas perguntas para a gente poder fechar. Já que abriu para pergunta e a turma mandou, não vou dispensar, né? Muito bom. Qual a sua visão sobre qual é o limite ético sobre o aprendizado de máquina? Cara, ótima pergunta também. Essa daria uma palestra só sobre ela. Mas assim, se eu puder resumir, só para não sabonetar e não deixar sem resposta aqui o Eduardo, é o seguinte: para mim o limite ético ele é quando ele traz algo algo que impacta de maneira negativa a sociedade. Então, o que eu quero dizer com isso? Recentemente, eu não quero citar nome de nenhuma empresa, mas depois vocês podem pesquisar, uma empresa usava reconhecimento facial para fazer login no aplicativo dela, tá bom? E aí, isso é um vídeo, está disponível público na internet, isso no Brasil, tá? Um homem negro aqui do Brasil tentava fazer o reconhecimento facial e ele não conseguia, não reconhecia ele. E aí, por incrível que pareça, ele pegou um outro celular com uma foto de uma pessoa branca e colocou, e o modelo reconheceu uma foto no celular, mas ele, que era uma pessoa verdadeira, não reconhecia por ele ser negro. Então, poxa, eu estou criando um modelo enviesado que reconhece pessoas brancas, inclusive quem não é pessoa, né, uma foto, não reconhece pessoas negras. Então, para mim, o limite ético está aqui. Quando eu começo a colocar preconceitos, vieses que atingem diretamente a sociedade, tá? Um exemplo muito bom que mostra aí o poder que a gente tem e a capacidade que a gente também tem de não deixar que esses vieses se prosperem, né, pela sociedade. Isso é Perfeito. importante. Última pergunta para a gente poder fechar aí a sua participação, cara. Daí essa eu achei que o José está sendo pago. Qual o objetivo do canal TensorFlow SP? Ah, boa, José. José acompanha bastante o canal e, pô, tá aqui de novo. Obrigado, José, aí pela audiência. E o que acontece, né? O TensorFlow, ele é uma ferramenta open source, né? Mantida principalmente pelo Google, mas é da comunidade. E o canal TensorFlow São Paulo, ele tem como objetivo compartilhar conhecimento sobre o TensorFlow, que é essa biblioteca pública, né? Então, como esse evento aqui, que está, mais uma vez, parabéns aí, todo mundo, Paiva, você, enfim, todo mundo que participou da organização desse evento, o TensorFlow São Paulo, ele organiza meetups
para compartilhar conhecimento sobre o TensorFlow, mas como o TensorFlow é uma biblioteca para criar modelos de Deep Learning, muitas vezes, para você entender o que está sendo feito no TensorFlow, você tem que conhecer um pouquinho também daquela arquitetura de Deep Learning. Então, a gente compartilha conhecimento sobre arquiteturas específicas de redes neurais, como que funciona o TensorFlow para implementar essas redes neurais, e aí as variantes. Então, dentro do TensorFlow tem o TFX, que é o TensorFlow Extended, para deployar modelos em produção também open source. Então, a ideia no final é compartilhar conhecimento de forma gratuita, também sem fins lucrativos, com a comunidade, um pouco parecido com o objetivo desse evento aqui, mas esse evento ele é muito mais abrangente, né? Ele traz vários conhecimentos abrangentes, ele é um foco mais no TensorFlow. Que a gente tem a ideia de juntar aí os partners de cloud, os principais, e poder divulgar o conhecimento que está disperso aí entre as clouds, né? Inclusive amanhã, para falar de polêmica, uma das primeiras palestras que tem lá é para falar sobre multi-cloud. Vai ser para esquentar logo a abertura ali do último dia. Legal. E aí, só para resumindo deixar aí, o claro... TensorFlow turma, procura lá no YouTube, TensorFlow SP, se inscreve, curte o vídeo e ainda clica no sininho para receber as notificações. Show, muito top. Caridá, muito obrigado mais uma vez pelo conteúdo. Segundo ano de evento, segundo ano aí com a gente fazendo essa divulgação, disseminando conhecimento com a turma, respondendo a dúvida aí do pessoal. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, David. Muito obrigado mesmo por me convidar. Eu sou muito grato aqui de estar com vocês e estou à disposição. Uma boa noite para todos e um ótimo um ótimo resto de evento. Ainda tem ótimas palestras aí por hoje e para amanhã, com certeza. Isso, Sulamita Dantas e Leonardo Fonseca já tá ali preparado para poder entrar. Eu só vou dar aquele play no comercial aqui, no videozinho da vinheta do evento e já volto com eles, pessoal. Valeu, Caridá. Obrigado. Valeu, um abraço.